E olha só, o equinócio de primavera acontece no dia 22 de setembro de 2021, às 16 horas e 20 minutos, ou seja, hoje. Ele é um fenômeno astronômico que marca o início da primavera e costuma acontecer entre os dias 22 e 23. Nós vamos conferir mais informações sobre esse fenômeno na reportagem a seguir. A estação de transição entre o inverno e verão começa oficialmente nesta quarta-feira e vai até o dia 21 de dezembro. A sua chegada se deve a um fenômeno astronômico chamado equinócio, quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração. O professor Tarzan Leão explica a razão deste fenômeno. É muito simples um e outro. Aqui nós não percebemos muito essa diferença porque nós não temos essa mudança muito visível na natureza. Mas quando você vai, por exemplo, para os extremos do planeta, o Polo Norte ou o Polo Sul, essa diferença é muito grande. Você vai ter, por exemplo, na Rússia, na Finlândia, nos países do extremo norte, o que chamam de noites brancas, que são noites curtas. 3 horas o sol se põe, o resto é dia. Ou períodos que vão ter noites muito longas, vai ficar sol durante 3 horas durante o dia. Então você tem essas diferenças. Bom, isso é o que nós chamamos então de solstício, que é um período em que há um desequilíbrio, digamos assim, entre a noite e o dia. Períodos que os dias são muito longos, período que as noites são muito longas. São os solstícios que fazem essa mudança. Então nós temos 2 solstícios. O de inverno no hemisfério norte, que é o do verão no hemisfério sul. Quando no hemisfério norte é inverno, aqui é verão. E temos o outro solstício, que é o de 21 de junho, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então aqui a diferença entre noite e dia. Uma noite longa, dia curto e vice-versa. No caso nosso, que comemoramos, ou iniciamos uma nova estação e que é marcada pelo equinócio, aí já é diferente. Nós vamos ter um dia exatamente do mesmo tamanho da noite. 12 horas dia, 12 horas noite. Isso só acontece 2 vezes no ano, 21 de março e 21 de setembro. Mas a variação em algum ano pode ser 22 de setembro, 23, 19, porque não segue o nosso calendário, é o calendário astronômico. E esse fenômeno, então, acontece 2 vezes por ano só, marcando a mudança de estações. Tarzan, e qual a importância, das pessoas entenderem um pouquinho sobre este assunto em relação ao solstício e equinócio, a essas mudanças de estações? Olha, quando você conhece a natureza, quando você conhece essas reações, você desfruta muito melhor do tempo e da vida. Então, é importante por isso, tem uma importância prática, não é só uma questão acadêmica, de professor, de sala de aula. Mas isso tem uma consequência direta na nossa vida, no nosso dia a dia. Tarzan, acredita-se que devido, essa grande poluição, os buracos na camada de ozônio, isso altera um pouquinho a cada região? Olha, esse desequilíbrio que acontece no planeta, ele está alterando tudo. Então você tem no norte, por exemplo, eu falo no extremo norte, no polo norte e no polo sul, muitas geleiras que estão se dissolvendo, praticamente. Então, é claro que isso vai ter uma influência muito grande na própria natureza. Eu sou muito novo, mas eu percebo essas mudanças. Eu cheguei aqui em Paracatu em 95 e me lembro perfeitamente o período que fazia frio aqui em Paracatu e agora ficou louco. Tem período que começa a esfriar em abril e aí o frio acaba sem chegar. Antes era muito mais fixo. Tudo isso que a gente sente na vida prática é consequência desse desequilíbrio que tem no planeta. Agora nós estamos num período difícil aqui, com queimadas para todo lado. Se você sobe a Serra da Contagem
ou a serra que vai para Brasília, ali na Curva da Morte, você quase não vê a cidade de Paracatu. Ela está tomada de cinza por causa das queimadas. É claro que isso afeta a natureza, isso afeta a temperatura, isso afeta absolutamente tudo. E por isso que nós estamos tendo problemas de desequilíbrio, de chuvas. Chove muito num período, no outro período não chove nada, em consequência da destruição do planeta que o próprio ser humano está fazendo em nome do progresso e do desenvolvimento.